Bom pessoal, muito boa tarde. Vamos fazer um videozinho aqui, ó. Desculpa a minha bagunça aqui, meio improvisado. Vamos falar um pouco mais de flauta. Um inscrito no canal, na última vez, ele falou assim para mim: fale um pouco mais sobre a flauta do Solex 32, né, da dupla carburação, né? E até eu fiz um breve relato para ele ali e acabei não entrando muito em detalhes, né? Então, aqui nós temos as flautas do 30 pique, né? Essa aqui eu troquei com o Charles Quadros e ele mandou para mim uma de 90, ela é maior, né? Tem os furos aqui, ó, tem mais furos do que uma normal, né? E depois a gente vai falar disso com mais atenção no próximo vídeo sobre flauta só. E esse daqui a gente vai falar um pouco sobre a flauta da dupla carburação, né? Eu não tenho nenhuma aqui, infelizmente. Tem o canal do Vander, do Volkswander. Ele tem vídeo mostrando todas as flautas, mas ela é um pouco diferente do que o funcionamento dela é um pouco diferente do que o funcionamento do Solex 30 pique, né? Então o 30 pique a gente já está cansado de ver aqui, né? Ele tem um principal aqui, né, que vem por aqui, e depois a flauta vai aqui dentro, né? A flautinha vai aqui dentro. Esse diâmetro lá dentro, ele é maior do que esse diâmetro aqui onde eu tô pondo o dedo da flauta. Então ele vai aqui, né? Aqui, por aqui entra ar, se mistura com o combustível através desses furinhos aqui, né? Então conforme vai abaixando o nível de gasolina e vai descobrindo esses furos, e quanto mais furos tiverem a flauta, mais pobre fica a mistura, né? E quanto mais longa também for a flauta e quanto mais furos tiver na parte de baixo da flauta, igual essa aqui, ó, mais pobre fica também, né? É a questão da mistura, melhora a homogeneização, mas em compensação entra um pouco mais de ar, né? E já a flauta da dupla carburação, ela é embutida, né? Ela é embutida aqui dentro, embaixo da medalha, do respiro, né? Geralmente esse respiro aqui, para carburador a gasolina é 100 e para carburador a álcool é 50, né? Esse respiro. Porque o álcool ele não tem tanto o efeito de sifão, né? Que aqui o nível da cuba aqui, ele trabalha muito próximo do Venturi aqui. Então se a gente não tem esse sifão bem em cima da flauta aqui, isso aqui vira uma cachoeira, ele começa a formar um efeito sifão, começa a cair, gotejar aqui por causa desse respiro. Então quando a gente tem um carburador que ele já está no nível certo aqui e não para de gotejar de forma alguma aqui, esse respiro provavelmente está entupido ou está pequeno demais, né? Um carburador a gasolina usando 50, ele vai ter mais probabilidade de gotejar, porque aqui a gente precisa entrar ar aqui para segurar, né, essa mistura um pouco aqui, principalmente depois de desligado o carro. Então ele serve como um respiro, né, para travar. Já o giclê de ar ele fica aqui, ó, e fica do lado. Vamos ver se eu consigo focar. Olha lá, ele fica do lado. E ele é um giclê parecido com esse aqui, ó. Esse aqui é um principal, mas ele é parecido com esse aqui, ó. Ele é o mesmo giclê de ar usado no Solex 28. Então, ele é parecido com esse. Então, isso aqui, ó, ele vai aqui. Ele vai aqui e joga o ar aqui no meio da flauta. Então, ele não joga o ar por aqui, pelos furos, como deve ser. Ele joga o ar por cima da flauta, né? Pelo lado da flauta, né? Enquanto o Solex normal, que esse aqui é um 28, mas é o mesmo princípio do 30, ele vem por aqui, a gasolina aqui, e o ar entra por aqui, e o ar é jogado aqui, ó, ao longo desses furos, né, se misturando com o combustível aqui para sair no Venturi aqui em cima. Já a dupla não, a dupla funciona diferente. Ela joga o ar na lateral da flauta aqui, misturando a gasolina que está ao redor da flauta. E outra coisa que ela tem de diferente do pique é que é o seguinte: enquanto o pique 30 ele faz isso aqui, ó,
A gasolina vem aqui, passa pela lateral da flauta aqui, ó. Né? É óbvio que quando ele está na marcha lenta, ele está tudo nivelado aqui, está com gasolina dentro da flauta também. Mas quando ele começa a acelerar e começa a entrar ar aqui, o ar aqui começa a expulsar a gasolina de dentro, né? Junto com o ar, e ele começa a passar pela lateral da flauta e sai aqui pelo venturi, né? E então ele recebe o ar daqui e a gasolina sempre vai passar pela lateral da flauta. Dentro da flauta, o ar vai expulsar a gasolina, né? Já na dupla carburação é diferente, né? A dupla carburação é assim. A flauta, ela não tem, ela é fechada aqui, ó lá. Se vocês forem ver aqui, vamos ver se eu consigo focar bem aqui, ó. Quem um dia tirar uma flauta dessa debaixo do respiro vai ver que ela é travada aqui, ó, ela é fechada. E a tomada de saída aqui é acima da flauta. Então o que acontece? A gasolina aqui é obrigada a entrar por esses furinhos, por esses furos que tem aqui, que a flauta é parecida com essa, só que ela não tem a rosca aqui em cima, né? Então ela é obrigada a entrar por esses furos e sair aqui no topo. Então, ao invés de entrar ar por aqui, aqui sai combustível na flauta da dupla carburação, né? Eu fiz um desenho aqui, ó, da nossa lousa aqui, vamos ver se eu consigo explicar melhor. Então, aqui, ó, esse aqui é o gicle de ar, que é aquele lateral que parece que parece esse daqui, ó. Então, aqui vai o gicle de ar, que ele tá na lateral, ele fica mais ou menos aqui assim, ó. Ele fica mais ou menos aqui assim. Na dupla carburação ele fica aqui de lado, ó. E fica de lado assim. E aqui tem a medalha que é travada. Se tirar a medalha, vai ter uma flauta, vai ter um tubinho aqui sem cabeça lá dentro, né? Com uma parte cônica aqui, que ele é só encaixado, ele não é rosqueado, ele só encaixa lá dentro, né? E esse tubinho, ele é vedado aqui. Então, o combustível vem por aqui, passa pelo principal e tem que entrar pelos furos para sair aqui em cima, para vir parar aqui. Aí ele recebe o ar que vem aqui, né? Ele não passa pela lateral, ele recebe o ar pela lateral e é obrigado a entrar pelos furos para sair aqui. E o pique é diferente, né? O pique normal da pique 30 é diferente. O combustível entra por aqui, ele recebe o ar aqui, expulsa a gasolina dentro aqui, mistura com o ar e o combustível sempre vem pela lateral aqui e não por dentro da flauta, porque aqui em cima não sai combustível porque está entrando ar. E na dupla não, na dupla ele entra pelos furinhos, ele não entra pela lateral aqui porque está fechado, entra pelos furos e sai aqui por cima, se mistura com o respiro aqui que está entrando ar também e sai por aqui e já entra esse ar aqui. A dupla ela é bem homogeneizada, né? Então ela entra ar por aqui e entra ar por aqui. Só que ela entra em trabalho mais rápido, né? Então, se acelerar a dupla rápido, você vê que isso aqui, ele às vezes até sai combustível gotejando aqui, diferente desse aqui. Esse aqui sai melhor vaporizado, né? E esse aqui sai menos vaporizado. Aí o que acontece? Vamos lá, vamos pegar uma flauta aqui. Aí o que acontece? No caso dessa flauta aqui, dessa flauta do Solex 30, né? Aí no caso dessa flauta do Solex 30, a gente viu que ela entra ar por aqui e sai ar pelos furinhos e vai misturar com o combustível que entra aqui. Então, se nós aumentarmos este furo principal aqui em cima, ele vai entrar mais ar. Entrou mais fluxo de ar aqui, vai sair mais fluxo de ar aqui por esses furos. Esses furos geralmente são maiores do que esse, enquanto esse aqui às vezes tem uns que são menores, mas ele vai ter mais furos, vai sair mais fluxo de ar, vai entrar mais ar na mistura, a mistura será mais pobre e afeta já um pouquinho para cima da transição, porque a gente está abrindo a borboleta aqui, ó. E quando você consegue passar o vácuo daqui para ele ter vácuo aqui no ventre e puxar combustível, ele já recebe todo o ar que está entrando aqui também. Então ela vai empobrecer já das médias em diante
E mais ainda em alta, porque quando começa a descobrir esses furos aqui, que esse nível começa a baixar, e aqui começa a descobrir os furos aqui e soltar ar pra caramba aqui dentro, ele vai empobrecer mais. E também, se a gente não mexer nesse furo aqui de cima e aumentar esses furos da lateral, né, que esses furos alguns deles são calibrados, tem flautas que são, vamos ver se eu consigo focar isso aqui, ó lá. Tem flautas que são menores, tem flautas que são maiores, né? Geralmente os furos de baixo aqui são menores e os de cima são maiores, porque o de cima ele vai lá e descobre primeiro, então joga um volume maior de ar, mas aqui embaixo também está jogando ar, então aqui tem que jogar um pouco menos de ar, senão ele vai segurar a subida do combustível aqui. Então tem várias coisinhas assim, né? E se a gente aumentar esses furos, geralmente a gente fala escareia só o furo, para facilitar a saída, facilitar aqui a mistura. Mas se a gente aumentar, ele vai jogar mais ar nesse sistema e vai empobrecer. Então no caso do 30 pique, se aumentar o diâmetro da flauta aqui e aumentar os furos laterais, você empobrece a mistura, né? Já no caso da dupla carburação, é exatamente o contrário. Por quê? Porque eu não tenho, quando eu tô acelerando o carro aqui, o ar ele está entrando por aqui, ó, pela lateral da flauta. Aqui por cima está entrando também, mas ele não é o suficiente. Ele até entra o ar aqui, só que ele não é o suficiente para conter essa subida aqui, porque aqui vai fazer depressão, ele vai puxar, e ele vai puxar daqui, ele vai puxar o ar que está entrando pelo respiro aqui, vai puxar o combustível daqui. Só que o combustível daí, ele tem que entrar por onde? Ele tem que entrar por esses furos. E muitas flautas da dupla carburação é fechado aqui embaixo. Então ele tem que entrar por esses furinhos. Então quanto menor for esses furos aqui, mais dificuldade o combustível vai entrar aqui para sair aqui em cima, né? Então uma situação que o pessoal faz, isso é comprovado no vídeo daquele, eu não lembro o nome dele, é meu xará, é Ricardo também, mas eu não lembro o canal dele, que ele colocou um Fusca no dinamômetro lá e foi extrair no máximo de potência, eu não lembro o canal dele, mas ele mexe com Opala, umas coisas assim. E o que ele fez? Ele foi aumentando o giclê aqui, ele chegou passando um broca aqui de 180 aqui num giclê, e o carro na puxada ele continuava dando lá pobreza lá no Hall meter, segurando um pouco de potência. Aí o que ele fez? Ele abriu essa parte de baixo aqui, ó, da flauta. Ele abriu essa saída aqui, ó, que aqui está tampada. Aqui está tampado. Ele abriu essa saída, deixando a flauta como se fosse uma do pique 30, assim, com furo embaixo, aberta. Ele abriu. Aí o que acontece? Aí quando o carro começa a puxar combustível por aqui, ele tem que passar o combustível por dentro da flauta aqui, ele tem que entrar por esses furos laterais. Só que ele entra por baixo também. Então ele entra pelas laterais e por baixo. Facilitou o acesso para o combustível passar pela flauta, né? E o que aconteceu? Enriqueceu bastante a mistura, né? Então, depois eu creio eu pelo menos não vi, mas eu creio que ele não deu continuidade no vídeo, mas aí seria o caso de corrigir o principal aqui, né? Então, existe tudo isso, né? Eu não sou o expert em dupla carburação, né? De saber os tipos e tal, mas eu acredito que os carburadores que usam o giclê principal pequeno aqui na dupla carburação tem alguma flauta, alguma coisa diferente aqui que vai mudar essa questão do combustível passar pela flauta aqui, né? Vai mudar, né, a vazão aqui da flauta, né? Então esse é um bom caminho para não precisar às vezes aumentar tanto o principal, né?
tá corrigindo a mistura, mas mesmo assim tá dando falta, principalmente em alta e tal, né? Então seria o caso de melhorar esse acesso aqui para sair aqui por cima. A princípio eu não aumentaria esse furo aqui não, mas a parte de baixo da flauta, que seria isso aqui, ó, eu abriria aqui com uma broca aqui a parte de baixo da flauta, óbvio, não uma broca grande para estragar a flauta, mas uma broquinha aí de 1,5 mm aí, 2 milímetros, né? Vamos falar, se a flauta aqui tá com uma flauta aqui, essa aqui acho que deve ser 3 milímetros aqui, ó, uma broca de 1,5 aqui, porque eu facilitaria o acesso à gasolina na flauta. Então, a flauta da Solex 32, ela trabalha exatamente ao contrário, né? Se for ver, da flauta do pique, que a flauta do pique ela é realmente um misturador, né? Ela entra gasolina por aqui e sai pelos furos. Já no 32 não, ela entra o ar pelo giclê de ar que tem ali, né? Entra a gasolina pelo principal, o giclê de ar joga ar já na coluna aqui e o ar que está empurrando aqui obriga a combustível a entrar pelos furinhos, sair aqui em cima e descer aqui, né? Então, essa é a diferença básica das flautas, né? Então, enquanto se você abre os furos, você empobrece, você joga mais ar no sistema. Outra, se você abre os furos da flauta, você faz a gasolina passar mais rápido, você enriquece, né? Então, enquanto se abrir os furos, você empobrece, e a outra, se você abrir os furos, você enriquece, porque você faz a gasolina passar com mais facilidade lá pro sistema, né? Então, um vídeo aí rápido aí de 16 minutos aí mais ou menos, né? Depois, mais para frente, a gente vai falar sobre os tipos, né? Que daí, aí tem, que nem no caso, a flauta que tem mais curta. Se a gente tampar esse último furo aqui, enriquece. Se a gente abrir mais 2 furos aqui embaixo, empobrece. Então tem tudo isso daí, né? E até eu preciso dar uma lida melhor, porque eu tenho um manual bom da Weber, preciso achar ele, que a Weber detalha bem essa parte de flauta, que eles têm inúmeras flautas, né? Eles têm F7, F11, F8, um monte de F lá, que cada uma com uma furação diferente, uma altura diferente aqui, que muda o comportamento do carro, né? Mas, por enquanto, o inscrito perguntou isso e eu expliquei isso para ele, né? Falei, ó, enquanto a flauta do pique, se você aumentar os furos aqui, você empobrece a mistura, né? A flauta do Solex 32, se você aumentar os furos e abrir embaixo, você aumenta a vazão de gasolina que está indo lá pro motor lá, né? O ar sempre vai entrar por aqui. Ele entra por aqui, mas o ar que entra por aqui, ele se mistura aqui em cima. Ele não entra aqui no sistema. Uma vez que seu volume de ar aqui em cima aumentou muito, o combustível está saindo aqui. Então ele tem isso daí. E o respiro aqui é importante, porque se não tiver esse respiro, goteja aqui. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Dúvidas, coloquem aí, que a gente vai fazendo mais vídeos desse tipo aí. Até mais e até o próximo vídeo.